Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Em nosso estudo de hoje, gostaria de falar da profecia dos 1260, 1290 e 1335 dias de Daniel no capítulo 12. Se algum dos irmãos ainda não é inscrito no canal, peço por favor que se inscreva. Vamos ler Daniel capítulo 12, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor vai nos dizer: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Primeiramente vamos ler até aqui, até o versículo 7. Irmãos, esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, nós podemos entender ele através da profecia dos 7 tempos que Nabucodonosor permaneceu como um animal. Porque Nabucodonosor ele permaneceu como um animal por 7 tempos, o que representam 7 anos, para cada tempo 1 ano. Então, aqui nós temos um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano, o que dá 3 tempos e meio, ou 3 anos e meio. Para transformarmos em dias esses 3 anos e meio, nós multiplicamos esses 3 anos e meio por 360 dias, que são a média de dias do calendário judaico, o que vai dar 1260 dias. E nessa profecia de Daniel, no capítulo 12, fala desses 3 tempos e meio, fala dos 1290 dias e de 1335 dias. E nós vamos ler alguns textos para poder compreender isso. Porque a palavra de Deus, ela diz: até que acabe a destruição do poder do povo santo, serão 1260 dias, ou 3 tempos e meio, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que está se referindo esta profecia de terminar a destruição do poder do povo santo? Está se referindo ao arrebatamento. Então, irmãos, é desse tempo que está falando. Porque quem que causa a destruição do poder do povo santo? Vamos ler Daniel capítulo 7, do verso 7
ao 12. Profeta Daniel, capítulo 7, do verso 7 ao 12. Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e os livros, e abriram-se os livros. Então, meus irmãos, vejam só. Mostra que o quarto animal, que é o quarto reino na terra, e esse quarto reino, ele foi Roma no passado. Só que ele não se encerra com Roma. Ele vem até os nossos dias. Ele vem se expandindo. E ele termina na cabeça do animal com os 10 chifres, que são os 10 reis que assumirão poder com a besta. E vejam que esse animal ele era diferente de todos os que apareceram antes dele. E ele estava causando destruição até que veio o ancião de dias. Ou seja, ele estava causando destruição, matando o povo santo. E esse chifre pequeno é um rei que assume o poder junto com aqueles 10 chifres, que é o chifre pequeno. Nós podemos ver isso em Daniel, capítulo 7, versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, causará dano e sofrimento aos santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues na mão, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Então veja, esse chifre pequeno que é o anticristo, ele causará destruição, dano e sofrimento aos servos de Deus por 3 tempos e meio, por 1260 dias. Mas depois desses 1260 dias, a igreja ela será arrebatada, e o povo santo
será livre, porque chegou o tempo da entrega de galardão, chegou o tempo de receber a coroa da vida. Vejam o que está escrito em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, dos versos 15, vamos ler até o 18. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para se dar galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então vejam, irmãos, chegou o tempo determinado de julgares os mortos e de entregar galardão aos servos do Senhor, os profetas, os pequenos aos grandes e todos que temem o nome do Senhor. Irmãos, a profecia de Daniel no capítulo 9, versículo 27, fala da última semana, que são os últimos 7 anos. Nesses últimos 7 anos, Deus ele dividiu em 2 tempos de 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio tem a pregação das 2 testemunhas, e nos últimos 3 anos e meio tem o domínio total do anticristo, aonde ele causará perseguição, dano, sofrimento, morte a muitos dos santos do Altíssimo, muitos servos de Deus. Deus ele vai proteger uma parte do seu povo no deserto, porque a palavra de Deus diz que no final haverá pessoas vivas. E essas pessoas que restarão, elas não poderão estar nas grandes cidades, porque quem estiver nas cidades ou aceita a marca da besta ou morre como testemunha do Senhor. Mas esse povo que vai para o deserto é aquele povo que está atento à palavra de Deus, às Escrituras, e vai saber o tempo correto da fuga para o deserto. E é claro que não vai ser uma pessoa em um canto da terra e outra pessoa em outro canto indo. Haverá uma grande multidão de pessoas sendo levadas para o deserto para serem sustentadas. Todos aqueles que não quiserem fazer parte do sistema que a besta vai criar. Um sistema aonde todos aqueles que não aceitarem as suas condições serão mortos. Ou seja, aceitar a marca da besta não é somente colocar uma marca para comprar ou vender, mas trata-se também de fazer uma aliança com ela e concordar com as atitudes dela, concordar com as suas obras. E quais são as atitudes da besta?
perseguir o povo santo e matar os servos de Deus. Por isso que fala da apostasia no final. Por causa que essas pessoas que farão isso, elas vão ter se apostatado da fé. Então, irmãos, o tempo do domínio da besta e da perseguição que ela causará sobre o povo de Deus é 3 anos e meio, ou 3 tempos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias. Após esse período, nós temos o arrebatamento da igreja, a entrega de galardão, a primeira ressurreição. A 7ª trombeta do Apocalipse, ela é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Embora muitos pré-tribulacionistas, aliás, eu não conheço pré-tribulacionista que assuma que a 7ª trombeta é a vinda do Senhor. Sendo que a palavra diz claramente que o Senhor assumiu o seu poder, passou a reinar. Em Apocalipse 1, os 24 anciãos vão dizer: Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir. Em Apocalipse 11, a partir do versículo 15, quando se toca a 7ª trombeta, os 24 anciãos dizem: Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu poder. Então ele assumiu o poder. Ele não vai vir ainda, ele já veio na 7ª trombeta. Ele veio e arrebatou a sua igreja. E é isso que acontece nos 1260 dias. Agora vamos ler Daniel, capítulo 12, a partir do versículo 8. Daniel, capítulo 12, a partir do versículo 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então veja, primeiro houve 1260 dias, 3 tempos e meio. Mas agora fala de 1290 dias, desde que é tirado o sacrifício diário e posta a abominação desoladora. Ou seja, desde que o anticristo faz cessar a pregação do evangelho e é colocada a imagem da besta e a marca da besta para ser implantada no povo, vai haver 1290 dias. Vamos ver o que diz no livro de Daniel, capítulo 7, verso 11. Daniel, capítulo 7, verso 11, vai dizer assim: Então eu estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, o 4º animal, e o seu corpo foi desfeito,
e entregue para ser queimado. Que momento que é esse, meus irmãos? Que o animal é morto e o seu corpo é desfeito para ser queimado. Esta é a batalha do Armagedon. Na batalha do Armagedon, a besta, o falso profeta e seus exércitos, eles serão destruídos pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus exércitos, que virão montados em cavalos e executarão juízo sobre a besta. Esses 1290 dias, ou seja, esses 30 dias após o arrebatamento, é o tempo em que o exército da besta está se reunindo no Vale do Armagedon. Na sexta taça da ira de Deus, saem 3 espíritos imundos da boca do dragão, da besta e do falso profeta. E eles vão por toda a terra para reunir todo o seu exército para a batalha do Armagedon. E esse tempo em que eles vão levar para se reunirem no Vale do Armagedon para batalhar contra Jesus e contra a igreja, é esse período em que acontece o arrebatamento e então 30 dias depois, eles reunidos no Vale do Armagedon, Jesus vem com o seu exército, com a igreja, e executa juízo sobre eles. Apocalipse 19, a partir do versículo 11, vai dizer: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro, a igreja. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regirá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes as carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo branco, e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves dos céus se fartaram das suas carnes. Então, viu, irmãos, esse momento dos 1290 dias é o período
que leva para que a besta e os reis da terra se reúnam no vale do Armagedon. Veja que assim como o corpo do quarto animal foi desfeito e jogado para ser queimado, assim também a besta e o falso profeta são lançados para dentro do lago de fogo. Então, são esses os momentos em que Deus está explicando ali através de Daniel, com esses 1260, 1290 dias. Mas e os 1335? Daniel capítulo 12, versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Bem-aventurado, feliz, o que espera e chega. Então vê que depois de tudo, depois do arrebatamento da igreja, depois da batalha do Armagedon, haverá um povo vivo e com esperança. É por isso que Paulo diz que haverão pessoas vivas para o arrebatamento da igreja. Embora aqueles que ouvem que o arrebatamento é no final da grande tribulação, gostem de dizer que se for no final não vai ter ninguém vivo. Porém, esse texto comprova que mesmo no final da grande tribulação haverão pessoas vivas. Essas pessoas que estão aqui no final são nações que restam da grande tribulação. São pessoas que elas não terão seus corpos glorificados, porque antes elas não serviam ao Senhor. Porém, elas não receberam a marca da besta, nem adoraram a sua imagem. Elas não concordaram com a matança dos santos, e quando a igreja foi fugir para o deserto, eles seguiram a igreja. É por isso que eles restaram. Veja o que diz em Daniel capítulo 7, verso 12. Daniel capítulo 7, verso 12. Vamos ler o 11 só para contextualizar. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o quarto animal foi morto, seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, ou seja, aqueles três primeiros, o leão, o urso e o leopardo de quatro cabeças, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e por um tempo. Viu que aqueles outros animais tiveram a vida deles prolongadas? Porque esses animais, então, irmãos, esses quatro animais são nações que restam, nações que não concordaram com a besta, nem com a matança dos santos. Por isso que eles fugiram para o deserto e tiveram suas vidas prolongadas, mesmo não recebendo corpos glorificados. E isso é confirmado em Zacarias 14:16, que fala que todas as nações que vieram, todos os que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano a ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Esse é o reino milenar de Cristo, o sábado de descanso na terra.
E tem vídeo no canal falando sobre isso, vídeos sobre as festas, sobre a festa dos tabernáculos. Então, meus irmãos, é isso que Deus ele está nos mostrando no 1260, 1290 e 1335 dias. O arrebatamento da igreja, a batalha do Armagedon em 1290 dias e em 1335 dias, as nações que restam elas passam por um julgamento para entrarem na festa dos tabernáculos no reino milenar de Cristo. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.